a guerra contra o tabagismo. Milhões de brasileiros são dependentes da nicotina e, em decorrência dos problemas de saúde, muitos acabam processando os fabricantes de cigarros. Veja na reportagem de Gisele Loureiro. Não é preciso procurar muito, ele está por toda parte. Hoje, pelo menos 1/3 da população mundial adulta fuma, o que representa 1 bilhão de fumantes. No Brasil, dos 190 milhões de habitantes, 30% fumam. Dados do Ministério da Saúde revelam que a maioria é de mulheres. O vício tem sido uma das grandes preocupações na saúde pública brasileira. Isso porque, segundo o levantamento do controle de câncer e tabagismo no Distrito Federal, em 2010, cerca de 200 mil pessoas morreram, a maioria vítimas de câncer. Hoje, a capital tem, em média, 310 mil fumantes. Valdivino faz parte dessa estatística. Ele conta que começou a fumar aos 18 anos por influência do irmão. Hoje, com 32, ele admite a dependência. A primeira tragada que eu dei, eu comecei a tossir, mas aí levei para o esporte. Aí fui fumando, de lá para cá nunca mais eu consegui parar de fumar. Este pneumologista adverte que o fumante que deixou o vício há 10 anos ainda está sujeito a doenças. Ele considera o cigarro como a maior epidemia do mundo e, por isso, merece a atenção de todos. É muito mais simples você parar de fumar maconha do que você parar de fumar o cigarro, por conta de que a nicotina é a droga que mais cria dependência nesse mundo. Ela só pede para a morfina, o restante não tem como. Entrou em contato com a nicotina, você tem uma chance elevadíssima de se tornar um dependente. Em 2004, em uma decisão inédita, a Justiça de São Paulo condenou a Souza Cruz e a Philip Morris em 30 bilhões de reais por omitirem informações sobre os malefícios do fumo e veicularem propaganda enganosa. De lá para cá, segundo dados da Aliança de Controle do Tabagismo, o número de ações contra fabricantes de cigarro tem aumentado. Os pedidos vão desde indenizações para ex-fumantes, familiares e dependentes da nicotina, até o ressarcimento de gastos com o tratamento. O problema é que nem sempre esses pedidos são aceitos, como no Rio Grande, em que um fumante acionou a justiça contra 2 empresas de cigarro. O consumidor alegou que fumava desde os 14 anos de idade. Segundo ele, foi seduzido pela publicidade e enganado quanto aos malefícios do tabaco e por isso persistiu no vício, o que resultou em um câncer na faringe. Diante desses argumentos, ele pediu a condenação das empresas em 80 milhões de reais e o custeio do tratamento estimado em 200 mil reais, mas o pedido foi negado. E o nosso convidado para tratar desse tema é o advogado Hugo Sarubi. Boa tarde. Boa tarde. Bom, afinal, qual que é a responsabilidade civil dessas empresas fabricantes de cigarro? Bem, estamos diante de um clássico caso de fornecimento de bem com uma relação entre esse fornecedor e o consumidor. E a lei é clara quando ela diz que, nesse caso, a responsabilidade é objetiva. Entretanto, também não há como negar que a lei fala sobre aspectos como grau de culpa, culpa concorrente e, de acordo com a própria decisão recente do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma situação onde esse nexo de causalidade não é tão óbvio. Há sim que se fazer algum tipo de dilação probatória. Há que se fazer, portanto, há que se produzir prova. Tanto é verdade que foi julgado que os tribunais especiais são incompetentes para esse tipo de situação, porque temos aqui uma causa que é claramente uma causa com complexidade probatória. Portanto, eu diria o seguinte, que estamos aí diante de uma situação nebulosa ainda, inclusive em nível jurisprudencial. O que é necessário, então, observar para que seja garantido um direito de indenização, por exemplo? Bem, existem basicamente hoje duas naturezas de ação. Aquelas ações que têm um aspecto e um viés mais coletivo e as ações individuais, eu entendo que esse tipo de demanda individual, ela requer sim a análise da pessoa, da suposta vítima, do suposto dano causado, o comportamento que essa pessoa levava, se ela poderia ou não ter potencializado aquele sofrimento que ela resolveu, que ela terminou sofrendo na sua vida. Portanto, eu acho que a decisão do Supremo, e como não poderia deixar de ser, ela é absolutamente correta e muito feliz no momento em que ela vê essa necessidade de uma produção de provas bem mais pormenorizada. Ok. E vamos agora ouvir as perguntas dos telespectadores sobre o tema. Vamos à primeira delas. Meu nome é Fátima, eu moro em apartamento
Gostaria de saber porque eu tenho um vizinho que ele fuma, incomoda muito, às vezes eu estou na janela e me incomoda a fumaça. Gostaria de saber das autoridades se eu posso acionar a justiça e qual meio que eu devo tomar. Ixi, há essa possibilidade dela reclamar por conta do cigarro do vizinho? A relação de vizinhança, ela é norteada por aqueles 3 direitos clássicos, né? Segurança, saúde enfim, os direitos que impedem que o vizinho seja molestado por outro vizinho de alguma maneira. Então, nesse caso, se um vizinho que fuma incomoda o outro e isso de alguma maneira consegue causar dano a esses direitos que os vizinhos devem manter, né, e esse respeito que devem manter entre si, ela sim poderia acessar a justiça, né, promover uma ação qualquer, mostrando que nesse caso o fumo do seu vizinho lhe causa ou um problema de saúde, ou um problema de sossego, ou um problema de segurança, né, como eu estava dizendo anteriormente. Ok. E vamos conferir outra pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Almi. Eu gostaria de saber se a empresa pode deixar de contratar uma pessoa por ela ser fumante. Depende da empresa? Há essa possibilidade? Eu não vejo nenhuma base legal para esse tipo de preconceito e discriminação, diria. É evidente que a empresa ela pode criar normas internas para disciplinar o hábito do fumo em suas dependências, né? No sentido de proibir o fumo em ambientes fechados, como a própria lei hoje em dia, né, já prevê, estabelecer locais próprios para que isso ocorra e, evidentemente, tentar compatibilizar isso com a carga horária, né, a dinâmica daquele próprio ambiente. Agora, deixar de contratar alguém pelo fato dessa pessoa ser fumante não me parece ser uma postura legal. Demitir também não, né? Nem demitir. O senhor acredita que mais cedo ou mais tarde podem surgir também pedidos de indenização de pessoas que estão sendo prejudicadas pelo uso da bebida alcoólica? Pois temos aí uma situação que poderia comportar um raciocínio de analogia, né? Se nós entendermos que o fumo, ele causa males à saúde e que o álcool também, tanto é verdade que existem programas públicos para combater essas duas situações, nós também poderíamos entender que o consumo de álcool e o estímulo a esse tipo de consumo poderia ser classificado também como ato lesivo. Mas aí eu volto ao raciocínio anterior. Acho que, nesse caso, aspectos como o grau de culpa das duas partes e a concorrência de culpa também, porque não há como negar que hoje toda propaganda oficial, inclusive, ela é muito enfática no sentido de mostrar os prejuízos que o consumidor, né, de álcool ou de tabaco sofrem por esse tipo de comportamento, faz com que não haja como entender essa suposta vítima como uma pessoa absolutamente inocente, ignorante, totalmente desinformado daquilo que está por fazer. De outro lado, também não há como negar que a postura, às vezes agressiva e, digamos assim, quase que bastante indireta, né, quase que omitindo alguns aspectos desse tipo de comportamento por parte das empresas, também deve merecer algum tipo de controle estatal. Ok. E vamos a outra pergunta gravada nas ruas. Confira. O meu nome é Nickerson, sou servidor público. Se eu vir alguma pessoa fumando em um local proibido, a quem eu devo recorrer para que ela seja multada na hora? E então, no caso do estabelecimento, enfim, onde que ela pode recorrer? Existem normas federais do fumo, né? Por exemplo, todos sabem que dentro de aeronaves é proibido fumar. Isso tem como base uma norma federal. Mas existem também normas locais. Essas normas locais, elas já disciplinam as autoridades locais competentes para isso. Então, existem normas que fazem alusão à guarda municipal, né? Porque lembrando que ainda não há como se ver nisso uma atitude criminosa. Então, não é caso de o controle policial direto. Ninguém pode ser preso em flagrante delito por estar fumando. Mas o controle, nesse caso, ainda é um controle administrativo. E, por isso, os órgãos também têm esse viés mais administrativo do que um viés policial criminal. Então, em geral, a Guarda Municipal dos municípios e os órgãos de controle de saúde pública, o federal e também os estaduais. Ok, doutor Hugo, muito obrigada pela sua participação e tenha uma ótima tarde. Obrigado.